Vamos então começar não só esta sessão, como toda esta sequência, esta série dos Sinais de Fogo, este ano chamados Sinais de Fogo, e já, enfim, acho que isto é sintomático, já não estamos só a ver o fumo, estamos a ver o fogo, e como sabem, isto vai prolongar-se por todos os meses até setembro, outubro. Vamos ter temas muito variados. Hoje o tema é ética e valores. Eu fiquei um bocadinho apavorada quando escolhemos este tema, mas escolhemos em conjunto, o Rui e eu, e porque pensei, vamos falar de filosofia, vamos falar de coisas que eu não sei, eu fico aflita só de pensar em estar a falar de ética e valores no vazio. Felizmente, as pessoas que escolhemos e que estão aqui connosco tão simpaticamente vieram, são pessoas que estão muito ligadas à terra, quer dizer, ao dia-a-dia, e, portanto, vão falar de ética e valores relacionados com aquilo que é a vida delas, aquilo que é a vida do país e o que mais se vai ver. Eu vou fazer uma breve apresentação, não vou ler os currículos, vocês com certeza sabem quem são. A Maria de Assis, neste momento, é a diretora do programa da Educação para a Cultura e a Ciência da Fundação Gulbenkian. Tem uma longa história de trabalho na área cultural. Ela própria toca piano e fala francês, que é uma coisa, pronto, de geração, não é? Mas, além disso, tem muito trabalho feito na área da dança, do estudo da dança, e foi crítica e escreveu muito em jornais sobre esta matéria. Alexandra Lucas Coelho é escritora, estou a dizer bem, em vez de te apresentar como jornalista. Pode ser as duas coisas. Sim, eu sei que não se exclui, mas neste momento és mais escritora do que jornalista. Eu sei que uma pessoa nunca deixa de ser jornalista. Tem uma ligação aqui a Montemor particular, viveu aqui no último ano, durante 6 meses, e escreveu aqui mais um livro. Ela percorreu mais ou menos o mundo inteiro. Ela vai dizer que não, que só esteve em 10 ou 12 países, mas percorreu os sítios de maior tensão nos últimos anos. Já foste à Grécia agora? Já deves estar para ir. Mas é costume ela estar nos sítios onde as coisas estão a acontecer. O Paulo Moraes é licenciado em Matemática e, portanto, vai pôr-nos ordem se nós estivermos aqui a divagar muito. É professor na Universidade Portucalense, no Porto, e é fundador e presidente da Associação para a Transparência e Integridade. Ia dizer ao contrário, integridade e transparência, na verdade, é irrelevante se é transparência e integridade ou integridade e transparência. Se a conversa correr bem, pode ser que ele diga que vai candidatar-se à presidência da República, eu não sei. Sei que ele foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e deixou essa vida política na ribalta, mas está com vontade de voltar. Nós vamos fazer uma primeira intervenção, isto é, os 3 convidados vão fazer intervenções iniciais de 10, 15 minutos, depois abrimos logo a possibilidade de fazerem perguntas da audiência, que é para eu não ter trabalho, basicamente é para isso, não é porque é assim fico sossegada, e depois entraremos todos em triálogo, como é que é? Heptálogo, o que for, muito diálogo. E terminaremos a sessão mais tardar à 1h30. Portanto, vão olhando para o relógio. Eu sei que as pessoas já não usam relógio, mas pronto, olhem para o telemóvel, não o deixem tocar, por favor. Que eu não sou o Diogo Infante, mas também não gosto que toque o telemóvel durante as sessões. Vamos começar pela Maria de Assis, que tem um vídeo para nós vermos, não é? Podemos vê-lo? Sim. Eu escolhi começar com o vídeo, porque eu acho que o vídeo fala melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer sobre ele. E porque ele também acaba por estar no centro daquilo que são os valores que nós no programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência tentamos trabalhar, tentamos estimular através de diferentes estratégias que as pessoas, numa ótica de aprendizagem ao longo da vida, consigam integrar e vivenciar.
Só um pequeno apontamento para perceberem o contexto. Isto é um projeto educativo que nós desenvolvemos, que já teve 2 edições. Assume a forma de um concurso e lança o desafio a jovens entre os 6 e os 12 anos para escreverem um livro de autor. Um livro de autor que contém necessariamente uma narrativa, que também é criada por eles, e ilustrada, uma ilustração alusiva. É um trabalho para ser construído coletivamente, mas com a participação individual. Portanto, a turma colabora juntamente com o professor para realizar o trabalho que se candidata, e depois há um júri que avalia os trabalhos pela sua originalidade, a imaginação que a proposta contém, e também a coerência entre os 3 elementos, a parte da ilustração, a parte da história e a parte do livro que contém isso. Nós falámos muito com os professores e sabemos que o projeto teve um impacto grande na escola, mas queríamos saber o que é que os próprios que participaram no projeto pensavam e sentiam sobre aquela experiência. E então organizámos, na festa que dedicamos àqueles que são selecionados como os premiados deste concurso, organizámos um workshop em que os orientadores assumiram o papel de leitores curiosos, de jornalistas que queriam saber o que é que tinha sido participar neste projeto, como é que eles tinham ido buscar inspiração, qual tinha sido a colaboração entre eles e o que é que tinham sentido. E é esse pequeno apontamento que eu gostava de vos mostrar. Porque sempre que nós imaginamos, tudo pode acontecer. Nós começámos por ler livros diferentes e filmes também para termos mais ideias. E depois começou-nos a surgir as ideias para o nosso livro. A Marinês deu a ideia de ser o livro dos animais, depois pusemos na lista das ideias e depois foi com mais votos. Pesquisámos, fomos ver ao dicionário, juntámos a fantasia com a experiência e depois assim é que começaram-nos a vir as ideias. E a primeira ideia também foi as personagens. Tínhamos vários caminhos, por exemplo. Podia começar através de uma viagem. Sim, isso é imaginação. É tipo escrever coisas malucas e as coisas que nos vêm à cabeça. E nós misturámos tudo de modo a ficar uma ideia mais complexa. Toda a gente se apoiou uns aos outros, não houvesse ninguém que trabalhasse sozinho e que estivesse longe de todos os outros. Sim, sentimos-nos como se fôssemos só uma pessoa, que trabalhássemos a equipa. Eu sinto-me orgulhosa porque eu trabalhei muito e estou a ver que muita gente gostou. A parte que nós mais gostámos foi a parte em que nós escrevíamos porque havia-nos muitas ideias para a cabeça. E sempre que nós escrevíamos o texto, tínhamos uma ideia. Começávamos logo a escrever o texto, vinhas outra ideia e começávamos a escrever outra vez. Sempre que tínhamos ideias, o texto ia ficando maior e mais engraçado. E também quando fiz um texto também me inspirei, às vezes nas brincadeiras que eu fazia com os bonecos. A inspiração pode vir de qualquer sítio. Não sei como, só sei que acontece. Às vezes é difícil escolher, porque há algumas que nós imaginamos que dão para uma boa história, depois temos que escolher uma só. Acabamos por ver qual é que se adequa melhor ao texto, que melhor se desenvolve, que melhor fica lá, que melhor dá uma história mais interessante para os leitores. Porque nós estávamos a aprender as vogais e ajudou um bocadinho melhor porque também aprendemos as melhores. Sentimos-nos importantes ou responsáveis por aquilo que fizemos, porque sabemos que fomos nós que fizemos com as nossas ideias. Trabalhámos este livro com muito amor. Gostava que repetíssemos mais vezes, porque eu gosto muito de fazer histórias muito bonitas. Ora,
Porquê este testemunho? Porque eu acho que ele acaba por ser bastante representativo, obviamente pensando no que é que eu tinha para partilhar convosco, em relação a valores que nós fazemos sobressair e tentando focar, apesar de tudo, não é? Porque até é um leque de valores, mas que se relacionam uns com os outros. Não vou enumerar todos, considerei 3 que acho fundamentais e que que orientam muito a nossa ação. Um é a questão da responsabilidade. Portanto, quer dizer, é o domínio do eu, da autoconsciência, o trabalho sobre a consciência, sobre a percepção daquilo que são as nossas capacidades e que são as nossas fragilidades. O outro lado é o lado da solidariedade, ou se quiserem, da empatia. A importância de nos colocarmos no lugar do outro, de percebermos o que é que ele pensa, porque é que faz o que faz. E depois, depois a colaboração, o trabalharmos em conjunto e percebermos que isso nos permite ultrapassar as nossas capacidades e compensar as nossas fragilidades. E considerando isso como algo que se encadeia, quer dizer, com a conjugação dessas valências, nós de alguma forma potenciamos a nossa capacidade de nos conhecermos, de percebermos que com a ajuda do outro, com a escuta do outro, vamos para além daquilo que somos capazes de fazer sozinhos e, portanto, centrarmos no território da colaboração. E eu acho que este vídeo mostra muito como nós conseguimos encontrar estratégias que potenciaram a vivência desses valores, não é? Porque os valores às vezes são objetivos, mas não são propriamente um lugar onde temos que chegar. É algo que temos que interiorizar e viver e fazer disso a nossa prática diária. E não vos estou a dizer nada de muito novo, efetivamente, é bastante óbvio. Eu tenho reparado que não é porque as coisas são óbvias que lhes damos mais atenção e por isso achei que fazia sentido repetir mais uma vez porque é que isto é tão importante. E, inclusivamente, foi algo que eu tendo passado como uma experiência com vários chapéus, digamos assim, não é? Trabalhei na área do jornalismo durante bastante tempo, onde efetivamente a minha grande preocupação era uma preocupação de escuta. Depois trabalhei na área da programação das artes performativas e onde tentei pôr em prática aquilo que tinha aprendido sobre os processos criativos, as obsessões dos artistas que os perseguem ao longo de todo o seu trabalho e também os constrangimentos com que se deparavam. Quando passei para o lado da programação, procurei tentar encontrar as melhores condições para lhes dar a oportunidade para arriscar e para conseguirem ir mais longe naquilo que eu tinha percebido. Portanto, a auscultação do terreno e daquilo que as pessoas precisam é fundamental. Quando entrei na área do cruzamento da educação com as artes e com a cultura, o desafio foi grande, porque eu não tinha nunca pensado sobre esse ponto de vista. Portanto, fiz exatamente aquilo que sempre tinha feito até ali, que é auscultar o terreno, que é falar com as pessoas, ver como é que elas trabalham nos locais e, portanto, como estamos a falar de uma noção de educação em termos de aprendizagem ao longo da vida, implicava ver como é que as equipas trabalham nos museus, nos teatros, como é que trabalham nas escolas, para tentar identificar aquilo que era mais urgente hoje fazer nesse domínio. E cheguei à conclusão de que há uma enorme sintonia em relação àquilo que não só as pessoas consideram que não está bem, como os valores e os objetivos que pretendem atingir. E estamos a falar a todas as escalas, desde a escala internacional, à escala do país, à escala local. Eu estive a olhar a lista daquilo que são os objetivos da educação para pós-2015, subscrita pelas Nações Unidas e pela Unesco, e nós vamos encontrar valores que andamos a repetir
há mais de 10, 15 anos e que tem a ver com ser fundamental trabalhar a identidade coletiva, ser fundamental respeitar a vida humana e a dignidade humana, trabalhar no sentido da coesão social e do respeito pela diversidade cultural, a importância de um capital social crítico, a importância de uma cidadania ativa e responsável. Portanto, tudo isto estamos constantemente a ouvir falar, às vezes eu acho que repetimos muito aquilo que nos faz falta. E depois via como é que isso se traduzia na prática, nas práticas pedagógicas, digamos assim, seja em contextos formais, seja em contextos informais, e parecia que havia ali uma falta de tradução, de capacidade de tradução, de como é que vamos efetivamente pôr em prática estes valores, que estratégias, que tipo de relação se estabelece entre quem é responsável por educar, digamos assim, e os formandos, para que estes valores cresçam e se interiorizam. E reparei que, efetivamente, em qualquer destes contextos, e muitas vezes dentro da própria família, que tem um lugar fundamental na educação, que a nossa tendência, se falarmos, existem projetos absolutamente fantásticos por muitas instituições em todo o país, mas são projetos pontuais. Em termos de continuidade, quando nós vemos aquilo que é a tendência é para o paternalismo, para o controlar os jovens, para passar pela transmissão, pela exposição dos conhecimentos, e por seguir rotinas e práticas instituídas e verdades instituídas. Portanto, transmitir aquilo que nós, enquanto sociedade, já conseguimos dominar e entender, e é isso que nos preocupamos. Quando, no fim de contas, aquilo que estamos a precisar é, sobretudo, de responsabilizar, de dar autonomia, de encorajar, inclusive, vozes dissidentes, de experimentar, de arriscar. E, portanto, foi à volta destas preocupações que nós temos, no contexto do programa que dirige na Fundação Gulbenkian, temos tentado encontrar estratégias que passam muito pelo diálogo, por dar voz, por criar situações de responsabilização e de partilha. E eu não sei se é adequado, se não é adequado neste momento, mas temos um projeto que se chama 10x10 e que parte precisamente da colaboração entre artistas, professores e os próprios alunos, dirige-se ao secundário, para trabalharem formas de motivar os alunos, despertar-lhes a curiosidade e quererem nos fazer participar de uma forma ativa no processo de aprendizagem. E eu tenho, mais uma vez, se me permitirem, se houver tempo, um vídeo em que os próprios alunos falam do que é que foi a experiência da segunda edição que acabámos agora de realizar e que... Muito bem. O projeto 10x10 foi um projeto que realizámos durante o primeiro período com a ajuda de um artista e da nossa professora de Biologia e que no fim fizemos uma apresentação sobre esse projeto que realizámos. A apresentação na Gulbenkian e por acaso uma aqui na escola. Ok, bom dia. Temos uma missão muito difícil, que é fazer uma sessão de pensamento em mais ou menos 10 minutos. Mas acho que vamos conseguir. Ok, então. Eu partilho a mesma opinião que o João Sequeira. Marcou-me a mim porque aprendi enquanto estava distraído. Eu acho que o que ele quis dizer com isto foi que, apesar de aprendemos no subconsciente, ficou connosco, apesar de não precisarmos estar concentrados para aprender essa matéria. Bom, marcou muito a carta. Quando fiz a carta a primeira vez, tive dificuldades. Agora, últimas aulas fizemos isso num trabalho de grupo e tive mais facilidade em fazê-la do que antigamente. Aprendemos a confiar mais uns nos outros
aprendemos a ter coragem para falar sobre os nossos problemas com a nossa turma e com as pessoas lá de fora. Qualquer coisa que é nova, nós ficamos empolgados e a partir do momento que começa-se a tornar repetida, como é o nosso dia-a-dia ou cotidiano, começamos-nos a cansar. Porque em algumas disciplinas não percebemos muito bem que relação é que têm mais ou menos com o nosso dia-a-dia. Não podem tocar. Em matemática fazemos cálculos todos os dias, mas não percebemos como é que vamos precisar daquilo no nosso dia-a-dia. Luz. Clorofila. Origina. C6H12O6. Se eu fosse professor, tentava explicar a matéria de uma maneira mais simplificada, mas ao mesmo tempo de maneira mais interessante para os alunos. Porquê? O que é tão importante nisso? É sempre bom fazermos algo diferente. Podemos depois aproveitar em outras situações. E mais coisas que mudaram? Se calhar com um pensamento mais abrangente sobre as coisas, uma nova maneira de as ver. Eu acho, pronto, agora digo qualquer coisa, mas eu acho que não mudou diretamente. Acho que foi assim algo que nós nem damos, pronto, pela diferença. Mas deve ter mudado, porque nós chegámos a ter aulas, nós aprendemos coisas novas e quando se aprende coisas novas muda-se qualquer coisa sempre. Pode ser só em nós, não tem de haver com os outros. Por exemplo, imagina só comes maçãs vermelhas. Pode de repente te apetecer comer maçãs verdes. E porquê é que te mudar? difícil comer maçãs vermelhas? Não tens que ter visto outra pessoa a comer. Pode. Nós, por exemplo, não vamos conseguir ver a mudança, mas vamos lidar com as pessoas de uma maneira diferente. Logo, as nossas ações vão mudar consoante o que nos fizeram. Me marcou. Ok. Normalmente quando estou assim com muita gente que eu não conheço, a minha pessoa muda completamente, torna-me mais tímido do que normal. Ok. Como vejo os meus colegas a partilhar as suas histórias, já tenho mais coragem de partilhar assim através de histórias minhas. Eu acho que me ajudou bastante na criatividade, porque eu nunca tinha muitas ideias para fazer textos. Eu acho que o facto de termos escrito crónicas e entrevistas insólitos ajudou um bocado nisso. Nós usávamos muito o cabelo para alguns movimentos e eu decidi só cortar o cabelo quando acabasse os exercícios. Eu tive que ler para a escola, para a turma, e acho que isso ajudou-me a partilhar. Nunca escrevi tanto, posso lhe dizer isto. Vou lembrar sempre disto, mas não sei bem o que marcou. Aprendi a motivar-me de outra maneira. Nós estamos na escola para evoluir quanto aos nossos pensamentos, como matemática, física e química, que é a nossa área. Mas o mais importante não é só evoluir o conhecimento nessa parte, é evoluir o nosso conhecimento quanto às outras pessoas. Se eu fizer isto agora, pelo menos já tenho mais hipóteses de saber que isto aqui pode dar um resultado bom e quando isto acabar e tiver um resultado bom, posso escolher saber-se com isto ou não. Se alguém quiser mesmo alcançar aquilo que pensa, vai se esforçar, não vai desistir e certamente vai acabar por conseguir. E ao pensarmos bem naquilo que vamos dizer, a maneira como vamos dizer e a nossa forma de estar, se calhar também vai fazer uma mudança em nós, na nossa maneira de nos relacionar com a pessoa e na própria pessoa. Eu fico a pensar, depois disto acabar, como é que vai ser? Vamos voltar ao normal? Vai a ser sentados a escrever e não escrever a vida toda aí. Depois podemos falar mais, se tiverem, posso falar-vos depois um bocadinho mais do projeto quando passarmos ao modo de diálogo convosco, mas de facto é isso, os jovens têm uma capacidade de afirmação, têm uma maturidade que não reconhecemos, não os ouvimos, eles não estão a participar naquilo e têm uma palavra a dizer. Portanto, eles tiveram um papel muito interventivo em relação às experiências que fomos fazendo e portanto, este projeto, que é um projeto piloto, portanto, nós estamos a fazer
uma experiência, não nos baseámos em nenhum modelo que existisse antes, está a ensinar-nos isso, está a ensinar-nos que pormos as pessoas a conversarem umas com as outras e a colocarem-se no lugar do outro, está a ter um impacto muito grande. O professor a viver a vida do aluno, há professores que passaram uma temporada a ver aulas desde as 8h30, 9h da manhã até às não sei quantas da tarde e a perceber o que é estar sentado e concentrado e o que é estar num sítio em que eles estão passivos e que o professor fala para dar a matéria. Perceberam que, afinal de contas, é possível aprender a brincar, a brincar no sentido de não confundir o brincar com o não aprender, com uma coisa que é pura e simplesmente de lúdica e de entretenimento. Se o jogo for bem construído, pode centrar-se sobre a matéria e pronto, e muito mais. Mas fico por aqui. Obrigada. Fantástica esta experiência, não é? Com estes vídeos e com aquilo que a Maria esteve a dizer. Alexandra, para ti, os valores, a ética, os valores passam pelo teu modo de vida, pela tua atitude em relação à vida e também por uma mobilidade extraordinária. Tu estás bem nos sítios onde estás. Estás sempre à procura de outro lugar. Olá, bom dia. Ainda há aqui um lugar. Só um. Mas isso é incrível, incrível ver esta plateia assim num sábado de manhã. E isto tem tudo a ver com o que é o tema da sessão. Desculpem, o telefone aqui ele está a servir como caderno de notas. Eu estou a usar as notas do telefone. É só por isso que ele está aqui no meu colo, mas está no silêncio, não vai acontecer mais nada. Eu queria começar por dizer que quando o Rui Horta me telefonou, não se me colocou qualquer outra opção, qualquer outra resposta que não fosse aceitar vir aqui. Eu viria sempre por causa do Rui e do trabalho do Rui e da equipa do Rui e do que ele tem construído aqui em Montemor. A verdade é que quando eu pensei em vir morar para Montemor, isso tinha a ver também com aquilo que eu conhecia do que era este projeto, o Espaço do Tempo aqui no convento. Eu já tinha estado remotamente em Montemor algumas vezes, mas na verdade eu conheci Montemor com o Rui, a acompanhá-lo num trabalho que fiz para o público durante alguns dias, e está já há bastantes anos. E quando eu comecei a pensar que queria ter uma experiência de... eu tinha voltado do Brasil e queria morar fora de Lisboa e queria ter uma experiência fora da cidade grande, fora da minha cidade aqui em Portugal, que é Lisboa, sou uma lisboeta. Contou muito para mim aquilo, foi decisivo, aquilo que eu conhecia deste projeto, da relação deste projeto com a cidade. Tudo aqui podia ser inspirador e eu via-me aqui de alguma forma. E isto para dizer que esta é a primeira razão porque eu não podia dizer que não ao Rui. E isto tem a ver com o tema de hoje, porque se a ética é essa busca de uma forma de nós nos relacionarmos uns com os outros, de conseguirmos viver uns com os outros e com os lugares e com a natureza, então é disso que estamos a falar, dessa responsabilidade e desse compromisso que implica, que as relações implicam, não é? E para mim foi sempre decisivo. Eu sinto que muitas das decisões que eu tomei, da forma como fui avançando ou recuando ou andando para o lado, tiveram a ver com as pessoas que eu fui conhecendo e com a experiência dos lugares, e é isso que vai formando a identidade, não é? Acredito cada vez mais, não é, que a identidade é um processo em movimento, não é? Exatamente como a ética, se calhar talvez nós possamos estabelecer esta distinção. Estou aqui a olhar para o Zé que está aqui na primeira fila.
possamos estabelecer essa distinção entre ética e valores também através do movimento, do que está fixo e do que está em movimento, e ética certamente está em movimento, porque essa busca é suscitada constantemente pela mudança do que vai mudando à nossa volta e da nossa própria mudança. Então, para voltar ao convite do Rui, havia isso, e depois houve o facto também de eu ter estado então a morar aqui 7 meses no ano passado. Eu cheguei no final de março, faz quase um ano agora, ainda era inverno, o que significa que eu tive logo que começar a aprender a morar aqui, o que passou por aprender a dominar uma salamandra, antes que a salamandra me dominasse a mim. Foi o José Cid que me levou à casa onde eu morei, em Montemor, que fica aqui já aos pés da encosta do castelo. E estes 7 meses que eu passei em Montemor o Novo criaram também isso, um novo compromisso e uma nova responsabilidade e um laço com este lugar. Portanto, para mim, aceitar o convite do Rui era também isso. Era um sinal de que, primeiro, as relações não se encerram mesmo quando nós partimos dos lugares, não é? Porque os lugares estão em nós e, mais do que estarem em nós, nós somos isso também, não é? Portanto, então é isso. Aceitar este convite é eu aceitar essa responsabilidade que morar aqui implicou, o que este lugar me deu, e a retribuição escassa sempre e menor sempre do que este lugar me deu. Eu estive 7 meses aqui, trazia um livro em curso, enfiei-me naquela casa que era basicamente uma cozinha com um quintal e trazia um livro que tinha a ver com o Rio de Janeiro e tentei escrever esse livro, não deu muito resultado, eu creio que porque não era possível naquele pequeno universo daquele quintal alentejano, talvez aquele livro acontecer, e acabou por acontecer outro livro no espaço daquela cozinha, que não teria acontecido, creio, se eu não tivesse morado aqui. Mas durante estes 7 meses, que foram meses de bastante reclusão, ou seja, eu vivi um pouco como uma ermita aqui dentro desta cidade, mas sempre que eu saía, a cidade estava aqui, o movimento e o silêncio da cidade estavam aqui. E eu já falei do Rui Horta e agora queria falar do José Cid, porque foi aqui que eu tive muitas conversas sobre ética, justamente porque encontrei este grande leitor de Spinoza, que é o José Cid, leitor recorrente da ética do Spinoza. Ainda hoje eu estava a ler uma coisa que alguém dizia que era impossível, a ética era um livro que não era possível ler, era preciso estudar e era preciso ler muitas vezes, não é? Voltar muitas vezes. E lembro-me logo que uma das primeiras conversas que eu tive com o José Cid, quando nos conhecemos, que ele me contou que sazonalmente ele voltava a essa leitura, cruzando-a depois com todas as outras. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que fui aqui em Montemor e através desse meu segundo, digamos, anfitrião aqui, depois do Rui, que foi José Cid para mim, que eu aprendi muito do que é a ética da nossa relação com um lugar que era este lugar, a relação que pode haver entre o pensamento e cuidar da terra, a relação que pode haver entre a ética do Spinoza e ter um rebanho de ovelhas e cuidar de, já não sei quantas oliveiras são, mas muitas e muito antigas. Essa relação absolutamente íntima e intrínseca, em que o pensamento resulta da própria experiência do lugar, resulta da própria experiência da relação com a terra. Ele não a precede, não é? Ele é também a consequência disso, a consequência do que vai sendo essa relação. Isto parece-me, para mim, está no cerne do que é essa busca, porque a ética é uma busca, não é? Esse movimento, não é algo fixo. Então, isto para começar a estabelecer aqui, digamos, a minha dívida com Montemor, a minha dívida em curso, que é também uma dívida com as pessoas e com o lugar. Eu não me vou alongar muito, queria só dizer que quando pensei o que eu
poderia trazer-vos, que contributo é que eu poderia trazer-vos aqui? Eu pensei, sobretudo, num dilema. E depois telefonei ao Rui a perguntar: achas que é por aí que eu posso falar disto? E este dilema tem a ver, digamos que Montemor pode ser uma metáfora muito clara desse dilema. E esse dilema qual é? Tem a ver com esta tensão que existe entre a necessidade de isolamento, de silêncio e de solidão que exige criar, ou seja, não há criação, não há escrita, no meu caso específico, não há escrita sem total solidão absoluta. Solidão não quer dizer que não haja gente à volta, mas é uma solidão. Esse momento tem que ser um momento de solidão e de isolamento. Ou seja, um momento que corta de uma forma quase animal e quase selvagem com o que está à volta. E depois, o momento em que isso entra em relação com os outros e entra em relação com o mundo. Porque eu não acredito, pelo menos não é isso que eu quero fazer, que eu não escrevo para mim, não é? Não escrevo para uma gaveta, não escrevo para mim, escrevo para que de alguma maneira aquilo entre depois em relação, nem que seja com um leitor, mas ao entrar em relação pode ser com uma pessoa apenas, mas há relação, sempre que há dois já há relação, não é? Portanto, então são dois momentos que estão sempre em permanente tensão, um não acontece sem o outro, não é? E um requer o outro. E isto é um dilema político, e aqui tocamos novamente na questão da ética, que é o dilema que eu sinto é como atuar, não é? O que é que pode tornar-se a ação no sentido de intervenção, de participação, responsabilidade, empatia, para pegarem algumas palavras que eu tomei nota de que a Maria falou. Como é que eu posso participar? Estar viva com os outros, estarmos vivos juntos no mesmo momento, significa estarmos à procura juntos e fazermos algo juntos. Então, como é que é possível fazer isso, mas ao mesmo tempo, sem prescindir da liberdade total e selvagem que a criação implica, não é? Ou seja, o criador não pode ser militante. Estas duas coisas são incompatíveis, não é? Para mim são incompatíveis. Mas eu vejo aquilo que faço como política, como político, tudo é político nesse sentido, porque entra em relação com os outros e tem a ver com essa busca de como viver, como vivermos, como estarmos juntos, comprometidos uns com os outros, não é? Então, esta tensão entre compromisso com nada, que é da autonomia absoluta de quem está a escrever e não há outra forma. Contra tudo, contra todos, sem saber onde vamos chegar, sem objetivo, nessa solidão, não é? E depois, até que ponto depois então nós conseguimos participar também, não é? Sair desse egoísmo, digamos, dessa bolha e entrar no mundo, não é? Para mim, isto é um dilema central para mim, não é? Como é que eu posso, como é que se torna relevante aquilo que foi feito em solidão, como é que se torna relevante para todos, não é? Para nós, para todos que podem ser dois, pronto. Não se trata aqui de tentar chegar a mais, não é disso que eu estou a falar. Bom, acho que parava por aqui e depois estão aqui várias pontas soltas, ok? Obrigada. Esta montemorense, sim. Eu não tenho o direito de te nomear, mas pronto, mas acho que te afirmaste enquanto tal também, não é? O Paulo Moraes tem feito uma medalha da cidade. Não vamos falar nisso agora, nas medalhas da cidade. O Paulo Moraes tem tido uma ação continuada e muito relevante na denúncia da corrupção.
é um trabalho central da sua vida, penso eu, neste momento posso dizer isso, e creio que foi para isso que criou a Associação para a Transparência e a Integridade, não é? Portanto, a ética e os valores para si também têm que ver com isto. Muito obrigado pelo convite para cá estar. Estou aqui com muito gosto. Agradeço a simpatia com que me receberam. E eu tenho sempre um problema terrível, que é as pessoas são muito simpáticas comigo e eu depois só trago más notícias, o que é de uma ingratidão terrível. Mas a realidade é o que é. E nos 10 minutos que me dão, eu convidava-os a fazer reflexão, enfim, mais alargada que eu próprio faço, que é, imaginem o que é uma pessoa chegar de fora e olhar para o nosso Portugal face ao potencial que tem. E o facto é que, do ponto de vista físico, começando por aí, Portugal está bem localizado, do ponto de vista geoestratégico, tem mar, enfim, não vale a pena, isto não carece de demonstração. Depois tem um clima fantástico, é o país com mais horas de Europa, com mais horas de sol na Europa, perdão, a par da Espanha. Depois tem boa terra para a agricultura, para a silvicultura, para a pecuária, etc. Tem todas estas condições físicas, do ponto de vista da sua localização climática, etc, etc. E depois o resultado é que não há agricultura, tirando algumas exceções, mas de uma forma sistemática, não há silvicultura, não há um aproveitamento geral do mar, nada disto acontece. Há, obviamente, exceções, mas são sempre exceções. Em termos gerais, isto não funciona. Portanto, isto no plano físico. No plano humano, então, as razões são de perplexidade muito maior. Somos o país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, temos uma cultura decorrente disso mesmo, temos um património cultural, enfim, que também não precisa de explicação, e o facto é que, a partir daí, também não há um aproveitamento adequado deste material e deste potencial, porque não há filmografia que conta a história de Portugal, grande parte do património histórico está abandonado, por aí fora. E, portanto, temos um grande potencial físico, um grande potencial cultural, um grande potencial humano. Em termos sociais, Portugal, enfim, em termos do que é hoje o espaço europeu, tem condições únicas, quer para receber pessoas, quer em termos de segurança, quer em termos da própria mobilidade das pessoas dentro e fora de Portugal. E temos uma outra característica, que eu deixei para o fim, por ser a mais importante, que é a característica da universalidade, que é o grande potencial dos portugueses. O professor Agostinho da Silva, num texto que, aliás, é inédito, nunca foi editado, numa autobiografia epistolar que ele fez a um amigo, a que eu tive acesso em determinado momento, acabava, era mesmo a última carta, acabava a dizer o seguinte: há 3 povos com uma marca distintiva, que são os ciganos que amam a liberdade, os judeus que amam a divindade e os portugueses que amam a universalidade. E esta característica de universalidade, que se tem verificado ao longo da história de Portugal, quer na diáspora, a capacidade que os portugueses têm de ir para todo o mundo, mas também a capacidade que os portugueses têm de se receber uns aos outros e de receber em Portugal bem quem nos visita, quem para cá vem viver, esta característica da universalidade assenta em algo que é a confiabilidade entre as pessoas. E isso é verdadeiramente importante. E o que pode destruir esta capacidade de confiança e de proximidade ética entre as pessoas é justamente a corrupção. E por isso a corrupção é, não só do ponto de vista político, que falarei a seguir, o maior problema português, mas do ponto de vista do relacionamento humano, o maior problema que nós temos hoje em Portugal. Feita esta análise, se temos boas condições físicas, boas condições culturais e humanas, e depois o resultado é uma desgraça. Enfim, quem conhece o mínimo de indústria sabe que se a matéria-prima é boa e o resultado é mau, a culpa nunca é nem da matéria-prima e a culpa nunca é, obviamente, dos operários e dos trabalhadores. É sempre da falta de estratégia e de um bom modelo de gestão. E por isso, a reflexão que eu faço há uns anos é se o potencial é este e o resultado é miserável. Bom, e depois há casos verdadeiramente inusitados que acontecem em Portugal e nós já nem nos apercebemos, como seja o facto de que a estância de neve que temos em Portugal, que é a Serra da Estrela, tem a particularidade, quando neva não se consegue lá chegar. Portanto, isto é uma coisa habitual em Portugal. Isto é um paradigma, não é uma exceção em Portugal, isto é um modelo.
Se o resultado é este, o que está a falhar é, de facto, como dizia, a falta de estratégia e o modelo de gestão. Com esta matéria-prima, o resultado de ser este, repito, quer dizer que o modelo de gestão não é o adequado. E o que é o modelo de gestão num país? Como é que se chama o modelo de gestão? Chama-se política.